Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sejam bem-vindos a essa terça-feira do Campo Geracional. Estamos nesse mês de julho rompendo com a velha ordem e declarando essa luz difusora. Deixa essa luz brilhar, deixa ela irradiar em todos os lugares, deixa essa luz se manifestar. Quanto mais luz temos, mais podemos enxergar. Na tua luz, vemos a luz, é o que diz a palavra de Deus. Então, na luz do Senhor, nós podemos ver essa luz. Os véus são tirados e nós podemos avançar na realidade, na revelação, e glória a Deus, porque é assim que andamos, assim que buscamos, assim que nós desejamos. Então hoje, irmãos, nós temos já nessa semana a semana dessa memória quântica de Israel. É o eixo, nesse mês estamos falando de 4 eixos, nessa semana especificamente é o eixo histórico celestial. Chegamos finalmente em Atos 7. Glória a Deus por todo o discurso e palavra liberada e toda a vida de Estevão assim expressada nesse discurso. Que realidade esse irmão tinha no Senhor, né? Nesse corpo mortal. Como ele buscava o Senhor, como ele tinha vida e as pessoas enxergaram nele um anjo, viram nele um rosto como de um anjo, e a religiosidade tinha muita raiva, né? Justamente por isso nós vemos aqui que nós temos essa velha ordem se desfazendo, porque isso é a marca da religião, e ela se desfaz, ela tá rangendo o dente, ela fica irada diante de alguém que com toda a simplicidade expõe a maior profundidade, que é a palavra de Deus, com toda a liberdade diante da morte. A palavra diz, aonde há o Espírito de Deus, aí é liberdade. E nós vivemos essa liberdade porque o Espírito de Deus habita em nós. Então nós precisamos nos mover nessa liberdade. A religião criou tantas coisas, né? Ela criou seus formatos, criou suas formas, né? Para que você pudesse andar naquela forma e tivesse aquela forma. Mas o Senhor, Ele é um mover. É o Senhor que dá forma a todas as coisas. E o homem deforma todas as coisas. Mas o Senhor, no mover dele, Ele vai te conduzindo, porque nós temos na marca do Espírito uma intuição. E Ele vai nos guiando. E sabe, irmãos, nós precisamos andar, sermos guiados por esse Espírito, andar desse Espírito, porque é assim que nós vamos decidir todas as coisas, viver o testemunho pelo Espírito do Senhor. Não é na força humana, não é você se defendendo. E nós vemos aqui exatamente a marca de Estevão não se defender. Ele não está se defendendo, ele está apenas expressando a sua realidade. Ele conta toda a história da trajetória do povo de Israel, mostrando até aonde chegou em Jesus Cristo. E glória a Deus, porque tudo na nossa vida faz parte de um campo geracional. Nós temos os que vieram antes de nós e os que virão após, né, a nossa geração. Então as coisas elas vão seguindo uma continuidade, e o Senhor, nessa continuidade de geração em geração, Ele também tem o seu nome glorificado. Ele traz cura sobre as gerações, testemunhos que são levantados de geração em geração. E aqui, glória a Deus, que nós vemos o texto de Atos 7, ele está falando exatamente de José. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele. O livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. O que ele está explicando aqui? Que os lugares aonde o povo entrou, talvez entrou como escravo, mas sempre saiu com a liberdade do Senhor. Ele vai contando uma trajetória que só um Deus poderoso poderia ter guiado, conduzido. E aqui, como o tema de hoje é justamente a transmissão da promessa preservada na perfeita paz em meio ao caos, nós vemos em Estevão uma perfeita paz em meio ao caos, o ranger de dentes, a ira dos homens, o apedrejamento. E nós vemos em José a mesma característica, porque José estava ali sendo acusado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, e que eles tinham uma raiva absurda de José por aquilo que Jacó tinha de relacionamento, né, e cuidado com José, por aquilo que José realmente representava. Havia uma inveja naquele ambiente e por aquilo que Deus tinha como porção para José de fato.
Então os sonhos, né, aquilo que José tinha como convicção, afrontava o ego dos irmãos. E então ele é vendido, né, e ele vai parar no Egito. Irmãos, um dos irmãos queria matar José. Os irmãos queriam matar, um dos irmãos defendeu. O que nós temos aqui? A realidade da vontade do Senhor prevalecendo. Porque então José, ele é vendido e vai para o Egito, né, como um escravo. Mas lá no Egito, nós conhecemos a história de uma grande reversão acontecendo. Porque lá, mesmo sendo acusado por Potifar, vai para a prisão, fica esquecido na prisão. Mas o Senhor foi constituindo José. O José que governou o Egito não é o José que chegou no Egito. Nós não sabemos, a Bíblia não relata como ele reagiu, como ele sentiu em relação aos seus irmãos, a saudade do pai, as situações que ele com certeza viveu, saudade do seu irmão, porque com certeza ele ficou muito próximo de Benjamim. A mãe, Raquel, morre no nascimento de Benjamim, mas nós não sabemos como que as coisas se desenrolaram no interior dele, mas fica muito claro que o Senhor era com ele em tudo que ele fazia. O Senhor o prosperava, o abençoava, porque o Senhor estava sinalizando para José que era ele ali em todo o tempo. E então, quando José ele chega a ser governador do Egito, nomeado como, né, o grande, depois de Faraó, era ele que mandava em todo o Egito, teve o tempo de fartura. No tempo da fome, quem governou todo esse momento foi o próprio Egito, porque eles tinham suprimento, mantimento, para supri-los e para também vender para outras pessoas. Eles estavam mandando, né, na verdade, no tempo da fome e da escassez. Eles não tinham escassez, porque o Senhor tinha revelado um sonho para José a respeito disso. E foi exatamente o que aconteceu. Então eles tinham aquele suprimento. E aí os filhos de Jacó, os irmãos de José, vieram buscar suprimento aonde? No Egito. Das mãos de quem? De José. Eles sabiam que era José? Não. Nem podia imaginar. Para eles, José já morreu, né? E Jacó, com certeza, chorava uma morte de José no seu interior, porque acabou essa história. Só que quando a gente pensa que a história acabou, Deus tem uma promessa se cumprindo, ele tem uma continuidade existindo. E aqui, irmãos, nós vemos que o Senhor, ele preserva aquilo que é o propósito dele. Porque olha o que fala em Gênesis 45:5, aonde José responde quando José se revela para os seus irmãos, e isso... Vai ler Gênesis, né? Porque tem um processo aí de revelação para os irmãos. Primeiro ele faz um jogo ali para querer saber, testar e provar o coração deles e tudo mais, principalmente em relação a Benjamim. Mas, por fim, ele se revela e fala assim: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Olha o que ele fala. Nós, talvez na condição de José, a gente ia exigir justiça, né? Peraí, eu sou o governador aqui do Egito, agora eu vou... Chegou a minha vez, Deus me honrou. Ô frasezinha evangélica, que as pessoas sempre falam do evangeliquez, né? Que as pessoas gostam de falar. Deus vai me honrar, Deus me honrou diante das pessoas. Porque a pessoa atrela a situação de poder como uma honra de Deus, né? E quando o Senhor quer que exatamente nesse poder você se esvazie, porque o poder é dele, então, na verdade, você honra a Deus. Aleluia. E então, aqui diz assim: porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Consciência que José tinha de quem ele era, o que ele estava fazendo, para quem ele estava vivendo os seus dias. Aleluia. E é tão forte essa marca geracional. Quero já ler o versículo de Isaías, mas nós vemos aqui que a história toda da nossa história, porque a Bíblia é a nossa história, ela vai sendo costurada pelo Senhor, tecida por Deus, e a gente não imagina o que o Senhor está montando, né, por trás, e aquilo que os nossos olhos não podem enxergar, porque estamos limitados, né, no tempo, no espaço, em relação àquilo que nós estamos vendo, vivendo, mas Deus está ordenando situações. E nós vemos aqui, por exemplo, na genealogia de Jesus, de Abraão, que é esse patriarca, né, que vem dele essa genealogia e passa por José e vai continuando, mas nós vemos que o Senhor, nessa genealogia super inclusiva, ele de Abraão
Até Jesus, lá em Mateus 1, fala sobre 3 ciclos de 14 gerações. Então são 3 de 14. E essa marca de 14 é uma marca geracional. Aleluia! E aí o que nós vemos? 14 é a marca das 12 tribos de Israel, mais os 2 filhos de José. Porque Jacó reconhece os 2 filhos de José como seus. E eles eram filhos de quem? De uma mulher egípcia, né? Mais uma inclusão poderosa. Eram filhos nascidos no Egito. Irmãos, quando nós vemos Efraim e Manassés, Jacó os tem por filhos. Então, eles entram nas tribos. Mas aí, e se eles entram, eu não quero me referir às tribos, mas se Jacó tinha 12 filhos, e entram mais 2 netos que viram filhos, são 14. 14 é geracional. Mas são 3 ciclos de 14 até chegar em Jesus. Porque toda essa história é uma tipologia do próprio Cristo. E 3 vezes 14 dá 42, que é geracional e que é a marca em toda a trajetória da saída do Egito até a entrada da Terra Prometida, que é uma tipologia da nossa vida até chegar em Cristo, foram de fato 42 vezes que eles tiveram que armar o tabernáculo, desarmar e armar o tabernáculo, porque eles pararam 42 vezes. Então, cada vez que eles paravam, desmontavam tudo, as suas próprias tendas e o tabernáculo. Então, 42, Deus cumprindo o seu ciclo até chegar à Terra Prometida. Deus cumprindo um ciclo para chegarmos em Cristo. Aleluia! Como isso é geracional e como o Senhor vai tratando a história no decorrer desses ventres, nessa trajetória, na genealogia do Messias. Glória a Deus por isso, irmãos. E aleluia, porque olha o que fala em Isaías. Deixa eu colocar aqui. Isaías. Aleluia. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Em perfeita paz, quem? Aquele que tem um propósito firme. Então, irmãos, você tem um propósito, essas 42 paradas, né, na trajetória, é a marca de uma direção viva que dizia, agora anda, agora para. A nuvem do Senhor trazia essa direção, uma marca daquilo que o Senhor estava fazendo e o próprio Senhor nas suas medidas contabilizando para o testemunho, para que se completassem, equilibrando toda essa história. E glória a Deus, porque Deus tem para você e para mim a perfeita paz em pleno caos. Irmãos, vivemos caos dentro da nossa casa, fora de casa. O que vemos hoje, seja presencialmente ou digitalmente, né? Virtualmente, é um caos absurdo, mas o que nós temos? A perfeita paz, e eu quero profetizar essa perfeita paz na tua vida, essa perfeita paz em meio ao caos, porque você está vivendo a vontade do Senhor, porque ainda que todas as coisas estejam em guerra, eu estou em paz e preservado em paz em Cristo, eu não posso me contaminar. As guerras vêm, elas vêm com vontade, né? E vem mesmo para roubar, matar e destruir, para te deixar arrasado, sem nenhuma perspectiva e romper com toda a tua expectativa. Mas o Senhor, Ele vivifica, pela sua palavra, Ele nos vivifica. Pela sua palavra Ele nos renova, Ele nos levanta. E o Senhor te coloca de pé nesse dia para colocar uma verdade no teu interior. No discurso de Estevão, ali, pronto para morrer, ele estava disposto a dispensar vida. Nós precisamos ajustar o nosso espírito para a verdade do Evangelho, ajustar o nosso espírito para aquilo que nós cremos, declarar as verdades espirituais daquilo que realmente acreditamos, aquilo que José fez. José poderia ter uma tendência para vingança. Vou provar isso, vou provar o meu poder, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sei lá, ele tinha todo o poder na mão, ele poderia tanta coisa, ele abriu mão de poder as suas próprias coisas, para perdoar, para se esvaziar e para saber que ainda que homens queiram controlar a minha vida, eu acho que me venderam, que me negociaram, que fizeram isso, botaram X nas minhas costas, me tiraram desse sistema, me arrancaram daquilo ou dali. Não importa o que fizeram,
Tudo tem a mão do Senhor e todas as coisas estão me empurrando para um lugar de governo, de soberania, para que se cumpra a vontade do Senhor. Não é para que eu seja honrado, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. E essa deve ser nossa única honra. Amém? Que o nome dele seja glorificado. Então não importa o que fizeram, né? Fizeram mal para mim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Poxa, irmãos, não é isso. É sobre o plano que o Senhor está fazendo acontecer. O plano que Ele está executando. É sobre esse plano. Por muitas vezes no lugar que eu moro eu me questionei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Várias vezes. Eu tenho hoje muita convicção que o Senhor está executando o seu plano. Tem dia que eu não enxergo. Tem dia que está muito claro, né? Tem dia que o dia está bem aberto, eu consigo enxergar bem o sol. Tem dia que tem muita nuvem. Então, tem horas que tá embaçado de enxergar. Mas não é porque eu não tô vendo, é que não está acontecendo ou não está existindo. Está acontecendo. O que eu preciso é saber que o Senhor vai me preservar, porque o meu propósito é firme. Você tem convicção do teu propósito firme no Senhor? Esteja convicto desse propósito firme no Senhor. Esteja convicto daquilo que Ele te chamou para realizar. Que essa convicção hoje seja uma realidade no teu espírito, em nome de Jesus. Então, eu quero declarar em primeiro lugar, você tem a tua resposta para tudo, né? Perfeita paz em meio ao caos, sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Vai tudo bem. Sabe por quê? Porque tudo vai me favorecer. Porque eu estou na rota do testemunho. Todas as coisas favorecem aqueles que estão na rota do testemunho. Que rota é essa? De entregar a glória para o Senhor. De saber que é Ele que está fazendo, que eu sou apenas um instrumento para que isso aconteça. Então você tem a certeza de que tudo está te empurrando para o testemunho. Todas as coisas estão cooperando para que o nome dele seja glorificado. E essa é a nossa alegria. Em segundo lugar, glória a Deus. Aleluia, botei para baixo aqui, irmãos. Amém. Você tem, por que eu tenho perfeita paz em meio ao caos? Porque eu estou no plano de Deus. Aleluia, mais uma resposta para quem está na rota do testemunho. Eu estou no plano de Deus. Eu não estou no meu plano, na minha vontade, no que eu... Não, eu me esvaziei para que o plano do Senhor, ele seja o único plano. Não tem outro plano, não tem B, C, não, tem só o plano de Deus. Então, Isaías 29:11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O plano do Senhor vai te surpreender. Parece que ele vai por um outro caminho diferente, né? Às vezes as coisas vão acontecendo e fogem do nosso controle, graças ao Senhor. Elas nunca estiveram no nosso controle. Aleluia, porque é Ele que controla todas as coisas. E você tá com a perfeita paz em meio ao caos, porque Ele é a paz. Eu tenho o dispensar dEle em mim. Ele é a própria paz. Sabe que às vezes a gente quer que o Senhor nos dê amor, que o Senhor nos dê esperança, que o Senhor nos dê misericórdia, que o Senhor nos dê graça. Você não precisa pedir que Ele te dê alguma coisa. Você precisa dele, porque ele é misericórdia. Quando Moisés perguntou o que eu vou dizer para Faraó, ele falou assim, fala que o eu sou te enviou. Quem ele é? O eu sou. Ele é paz. Ele não dá algo, ele é tudo. Então ele é a paz. Ele é a paz. Amém? E aqui fala em Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, que é o próprio eu sou em nós, ela excede o entendimento, porque como que Ele está em paz no meio dessa loucura? Ela guarda o teu coração e a tua mente. Ó Senhor Jesus, Ele imprime em nós uma palavra, sabe aonde? No coração e na mente. Ele guarda isso em nós, está selado. Glória a Deus, porque nós estamos selados pela palavra, pela paz do Senhor, pela sua presença, por essa dispensação do Senhor. Passamos por muitas coisas, passamos em paz, porque Ele está governando, Ele sempre governou.
desde o princípio e vai continuar governando, e nós nos submetendo em alegria, sabendo que essa paz é a nossa convicção. Ele é a paz, o nome dele é paz. Glória a Deus, o príncipe da paz. Irmãos, quero que você receba a paz que excede entendimento como árbitro do teu coração, porque essa paz não é um sentimento, essa paz é uma pessoa. E essa pessoa é o árbitro. Deus te abençoe com essa paz. Fica aqui também para você a opção, a possibilidade e a oportunidade de você entregar a tua oferta, o teu dízimo, a forma que você crê, dízimo, oferta, se é 10%, se são 100%. Você é que na tua medida você entrega ao Senhor, você é participante, estabelece essa comunhão com esse altar que é a Igreja em Vinhedo. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Glória a Deus por todas as coisas. Poderíamos aqui fazer uma lista de situações. Mas aconteceu isso. Não. Nós temos aqui a paz do Senhor que guarda o nosso coração e nossa mente, sabendo que todas as coisas, até aquelas que nós julgamos desfavoráveis, elas são favoráveis ao testemunho, à história que o próprio Deus está escrevendo para a glória do seu nome. Aleluia. Deus te abençoe nessa terça-feira. Deus te abençoe aquilo que você está gerando e vivendo nesse campo geracional. E glória a Deus pela continuidade. Nós glorificamos ao Senhor por cada palavra que recebemos. Deus te abençoe. Shalom. Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor Jesus, por esse dia, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é Emanuel. O Senhor é o Deus conosco, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é aquele que declarou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus conosco hoje. Tu és o Deus conosco agora. Te louvamos, Senhor Jesus, porque Tu és o médico que cura o nosso corpo físico, mas que também cura a nossa alma e o nosso espírito, Senhor. Te louvamos porque o Senhor não somente nos salvou, mas o Senhor é a própria salvação. O Senhor é a nossa salvação e o Senhor nunca falha, Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que nos livra da condenação eterna ao inferno. O Senhor nos salvou da ira eterna de Deus, do lago de fogo. Ó Senhor Jesus, te louvamos por tão grande salvação. Senhor, tira de nós, arranca de nós todos os empecilhos, arranca de nós tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é o nosso eu, tudo aquilo que é o nosso ego, tudo aquilo que é a nossa carne. Arranca, Senhor, seja a nossa salvação a cada dia, em nome de Jesus. Senhor, à medida que nós invocamos o Teu nome, nós somos salvos do nosso eu, salvos do nosso ego, salvos da escravidão ao pecado. O Senhor nos libertou da escravidão ao pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque hoje nós somos servos de Cristo. Não seguimos mais, Senhor, as demandas da nossa carne, não praticamos mais a imoralidade, Senhor, não praticamos mais as obras da carne, mas agora nós temos sendo produzido dentro de nós o fruto do Espírito Santo. Senhor Jesus, que esse seja o nosso clamor todos os dias e a cada dia, que venhamos comer do Senhor no café da manhã, no almoço e no jantar, que a cada instante o Senhor seja a nossa comida e a nossa bebida. Senhor Jesus, livra-nos de andarmos tão roubados e distraídos pelo inimigo das nossas almas. Ajuda-nos todos os dias, Senhor, a buscarmos as coisas lá do alto, a pensarmos nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, governando todas as coisas com teu cetro de justiça. Senhor, Tu és aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Senhor, nós Te louvamos e Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós somos amados pelo Senhor e por isso nós Te amamos de volta. Te louvamos porque Tu és um Deus misericordioso, Senhor. As Suas misericórdias se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. Reconhecemos que grande é a Tua fidelidade, que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Ó bom pastor que nos apacenta, nós precisamos de Ti, Senhor. Apacenta as nossas almas em nome de Jesus.
cura mesmo, Senhor, as nossas almas e o nosso espírito, que o nosso homem interior seja curado pelo Senhor, tratado pelo Senhor. Receba a tua cura, a tua salvação e o teu poder, Senhor. Reconhecemos no dia de hoje que aquilo que nós precisamos, o Senhor é. O Senhor é a manifestação do Deus triuno, a expressão exata do ser de Deus, e nós podemos ter e receber o Deus triuno dentro de nós pelo Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos ensina acerca de toda a verdade e faz com que as palavras da Bíblia sejam reais para nós, sejam a nossa realidade. Senhor, nós necessitamos de Ti, somos necessitados de Ti, Senhor. Nós repreendemos o inimigo das nossas almas, repreendemos as setas inflamadas do maligno que vem contra a nossa mente, contra os nossos pensamentos. Declaramos vitória contra as setas inflamadas do maligno em nome de Jesus, que sejamos revestidos em nosso homem interior, porque o nosso homem interior se renova. Ainda que o exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Ó Senhor, nós desejamos ouvir as Tuas palavras. Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos para Te ouvir, que os nossos lábios estejam abertos para invocar o Teu nome, declarar louvores ao Senhor, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós não estamos sozinhos, nós temos sempre a Tua presença. Ó Deus conosco, ó Emanuel que nos apacenta. Nós temos a vida, a Tua vida dentro de nós, a Tua vida eterna, a Tua vida incriada, a Tua vida que é necessária, é essencial, Senhor. Nós precisamos de Ti. Tudo que nós necessitamos, o Senhor é. Nós não somos carentes, não somos insatisfeitos, não somos dependentes, Senhor, dos seres humanos, mas dependemos de Ti. E estamos inclusos nesse corpo, no corpo de Cristo, que nos abastece, que nos faz ser um. Nós estamos nessa unidade, a unidade do Cristo todo, inclusive a unidade do corpo de Cristo, Senhor. Te louvamos pelo suprimento que o Senhor é. A cada dia o Senhor nos supre, o Senhor nos renova, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos apacenta. Senhor Jesus, por isso eu oro para que o Senhor nos esconda mesmo em Ti, nos esconda do esconderijo do Altíssimo, para que a Tua sombra, ó Deus onipotente, nós venhamos descansar. O Senhor é o nosso descanso, Senhor. Nós aprendemos de Ti, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Nós vamos até o Senhor, nós bebemos do Senhor, nós comemos do Senhor. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Senhor. Tu és o maná que nos supre todos os dias. Nós vamos todos os dias até o Senhor. Que o Senhor seja a nossa primícia, que o Senhor seja o nosso único Senhor e o nosso único Deus. Que não haja nenhum Deus além do Senhor diante de nós, porque só o Senhor é Deus. E que venhamos nos prostrar e reconhecer a beleza da Tua santidade, Senhor. Nos santifica, Espírito Santo, santifica o nosso homem interior todos os dias, porque nós temos a consciência de que sem santidade ninguém verá o Senhor Deus, e nós desejamos, Senhor, torna mesmo os nossos corações puros e as nossas mãos limpas, para que nós venhamos ver o Senhor, ver a beleza do Senhor, em nome de Jesus. Nos guarda, nos esconde em Ti, nos livra do maligno, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a nos submetermos ao Senhor todos os dias, a resistirmos ao diabo para que ele fuja de nós. Somos seres espirituais, Senhor, não somos compreendidos, mas nos ajuda a sermos aqueles que discernem todas as coisas e que andam no Espírito e não na carne, em nome de Jesus. Que venhamos andar e viver no Espírito, porque nós vivemos, Senhor, por causa de Ti, nós existimos por causa de Ti, nós viemos por causa de Ti. Te louvamos porque somos predestinados e chamados, santificados pelo Senhor. Nós Te amamos e precisamos de Ti, Senhor Jesus. Aleluia e amém. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma.
compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso, oh, oh. Tem sido generoso, oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor, oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor, oh, 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 oh. Paparada, e alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor, oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele, com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos, oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos, oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre, geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele, com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos, oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos, oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor, em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele, com cânticos sabei que o Senhor é Deus.
fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebra e com júbilo, Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, se deles não se ouve nenhum som. Não entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios, ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios, ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Aleluya. Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Por ti le pedimos que tenga
tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Aleluya. Pa, 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 pa.